Oi, alô, alô, meus 308 mil inscritos, entre os quais Sérgio, lá da Ponte Rasa, amigo do Zé Roberto, chefe do estúdio da TV Gazeta, onde apresento meus comentários políticos às segundas, quartas e sextas. Olha aqui, como eu prometi ontem, estou aqui para falar de uma sessão histórica do Supremo Tribunal Federal, na qual será decidido que é preciso que vai ser afastada a velha jurisprudência do Supremo de que um condenado em segunda instância pode começar a cumprir pena e vai prevalecer ou o trânsito em julgado, ou seja, que ele só seja preso depois de ter todos os recursos nas calendas gregas devidamente votados no Supremo, ou então uma subida para a terceira instância que não tem nenhuma assistência legal, que não tem nenhuma inspiração na Constituição ou lei nenhuma, mas apenas uma ideia do grande pacificador Dias Toffoli. Analfabeto em direito, o que é comprovado por 2 concursos que ele fez para juiz de primeira instância, e nos quais não passou. A Rosa Weber fez um voto muito longo, muito cansativo, escrito evidentemente por uma equipe de assessores. O texto, inclusive, denotava uma autoria múltipla e com grande dificuldade de leitura, porque ela é tati-bitati. Bom, isso não tem interesse. Quem quiser, como eu, que vá ver o voto e sofrer, né? O que é o caso. Pois bem, ela definiu, como fiel da balança, que haverá 5 votos garantistas, aqueles que querem que vingue, né, o trânsito em julgado, e 5 votos legalistas, que são os que querem a prisão após a segunda instância. Aí a decisão irá para o presidente. Dias Toffoli dará o voto de Minerva, né, homenagem à grande deusa da sabedoria. Né? Pois bem, o Dias Toffoli certamente proporá, para ser o pacificador de um Supremo dividido ao meio, que suba para a terceira instância, o que é um absurdo. Não está previsto em lei nenhuma, em Constituição, nem mesmo em atestado, em Declaração de Direitos Humanos. Bom, eu, de qualquer maneira, não estou aqui para fazer previsão. O meu querido chefe, que me ensinou tudo em jornalismo, João Batista Lemos, dizia que o jornalista não tem bola de cristal. Então vamos nos referir ao passado. Essa sessão foi aberta, as votações foram abertas, com a constatação da hipocrisia, da lisonja, da adulação do decano, aliás, do presidente do Supremo, Dias Toffoli, pelo decano, Celso de Mello. Celso de Mello levou o Dias Toffoli às lágrimas, a ponto de fazê-lo confessar que seu grande mestre, na sua entrada há 10 anos no Supremo, foi o Marco Aurélio Mello, o que o levou às lágrimas. Né? Pois é, muito lacrimoso. Ele lançou um livro, depois da sessão, sobre os 10 anos dele no Supremo. Imagina quanta obra-prima não é produzida nesse livro. E o discurso do Celso de Mello foi um introibo a altare Dei. Bom, o discurso do Celso de Mello foi seguido pelos votos, por um voto estranho, aquele voto de Jano, né? Com uma face para frente e outra para trás, do Alexandre de Moraes, que hipocritamente e covardemente falou mal de Moro e da Lava Jato sem lhe citar o nome, mas fez uma segunda parte absolutamente coerente, tecnicamente perfeita, como professor da Faculdade de Direito de São Francisco, que ele é. Em seguida, veio também um voto que eu considero antológico, do Dr. Luiz Roberto Barroso, advogado lá do Rio de Janeiro, advogado muito granfino. Chegou ao Supremo porque defendeu de graça o terrorista Cesare Battisti, mas foi capaz de trazer dados da realidade e tal, que põe o voto da Rosa Weber e o relatório do Marco Aurélio no chinelo. Eu queria ler para você aqui um pedaço de um artigo do Carlos Alberto Sardenberg, que está sendo publicado no Globo, desta quarta-feira, dia 20, nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, e eu aconselho você a ler, porque traz toda a história desse absurdo que está acontecendo no Supremo. Segundo Sardenberg, as prisões sempre se deram em primeira instância no Brasil, eu já falei isso aqui. A segunda instância passou a ocorrer a partir de 1973 com a Lei Fleury,
da ditadura, imposta para livrar da cadeia o delegado e torturador Sérgio Paranhos Fleury. Mas era uma norma bastante limitada. Aí ele descreve todas as escaramuças e o fato que a Rosa Weber não levou em conta, que essa jurisprudência já foi discutida 5 vezes em 10 anos, desde 2009. 5 vezes, uma vez a cada 2 anos, como se a jurisprudência do Supremo sobre um assunto tão sem importância para a sociedade fosse uma publicação periódica. O artigo do meu amigo Sardenberg, ele lembra que essa tese do Toffoli, a que eu me referi, é uma tentativa de arranjo político, na dificuldade de formar maioria clara contra ou a favor da prisão, só em última instância, ou em segunda, fica-se com a terceira instância. Portanto, esqueçam isso de respeito sagrado à Constituição. Se juízes da mesma corte, supostamente, portanto, do mesmo nível de conhecimento jurídico, podem chegar a interpretações completamente diferentes, a questão passa a ser política. Eu diria, no lugar do Sardenberg, se eu tivesse talento para escrever o artigo que ele escreveu, que é mais do que isso. É absolutamente oposta, não é diferente. Pois bem, a vontade da Rosa Weber de gastar o nosso tempo, de enrolar, empurrar com a barriga, foi tão grande que ela leu um poema maravilhoso do Constantino Cavafis, chamado A Espera dos Bárbaros, que não tinha nada, absolutamente nada a ver com o julgamento. Aquilo ali é claramente aquilo que a gente chama de encher linguiça, né? Aquilo tinha tanto a ver com o julgamento como se ela tivesse lido o famoso folheto de Manuel Camilo dos Santos, O País de São Saruê, ou então tivesse dito aquele provérbio português que eu adoro: o poder de Deus é grande, porém o mato é maior. Teria muito mais a ver. Pois bem, eu sugiro à assessoria da Rosa Weber que no próximo encontro dela use um poema mais curto do Cavafis. O poema A Espera dos Bárbaros é uma obra-prima e é considerada a obra-prima das obras-primas do grande poeta alexandrino de origem grega, Constantino Cavafis. Eu fui muito amigo do Zé Paulo Paes, traduziu o Cavafis, que aprendeu grego para traduzir o Cavafis, e conheci o Cavafis através dele. Então eu estou aqui disposto a receber telefonemas da assessoria da Rosa Weber, caso ela insista em citar o Cavafis. E já para não gastar telefone, eu sugiro um poema mais curto. Demétrio Basileu. Não como rei, mas como ator, trocou a clame de fosca por aquela trágica e sorrateiramente retirou-se. Plutarco, Vida de Demétrio. Isso aqui é, evidentemente, a epígrafe. Vem o poema, que é curtinho. Quando foi relegado pelos macedônios, que a Pirro claramente davam preferência, o basileu Demétrio, era um homem de espírito grande, não procedeu à maneira de um rei, é o que dizem. Tratou de se livrar dos áureos trajes de gala e dos calçados pura púrpura. Apressado vestiu-se de panos humildes e fugiu. Como ator que, ao terminar o drama, troca de roupa às pressas e se vai logo do teatro. Inclusive, além de poema, é uma sugestão para os ministros do Supremo trocarem as suas roupas de rei pela gente humilde que eles não atendem. Eles atendem ao PCdoB, um partido que nem representação política tem. O PCdoB está para ganhar uma ação no Supremo sem ter bancada, uma bancada ínfima. E o patriota, que já recusou, inclusive, a autoria, já mudou de opinião sobre a autoria desse recurso abstrato ao Supremo, mas que continua figurando nisso aí. Então, ontem, eu falei para você que ontem foi uma terça-feira muito histórica por causa da votação da reforma da Previdência em segundo turno, por causa dessa sessão que começou, que não vai acabar hoje, é mais um dos absurdos do Brasil, porque os ministros têm uma reunião com ministros de Supremas Cortes de outros países. Pelo amor de Deus. Né? É isso aí. É isso que é o Supremo Tribunal Federal. Um salão de baile, uma espécie de sala de banquetes. O terceiro motivo heróico, histórico,
foi a vitória brilhante do Flamengo no Maracanã esta noite por 5-0 contra o Grêmio, acabando essa história absurda da crônica esportiva de que o Grêmio tem DNA de Libertadores, quem vai para a final é o Flamengo, meteu-lhe 5-0, e depois se passar pelo River Plate, o que não é fácil, lá no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, se houver possibilidade de ter jogo no meio dessa crise, vai ao Catar para disputar o título mundial com alguns times, inclusive o Liverpool, que foi o campeão da Europa, que o Flamengo venceu na única vez em que foi campeão do mundo, em 1981. Estou aqui ainda muito feliz, meio embriagado por essa vitória e certo de que ainda temos algumas alegrias com esse maravilhoso time do Flamengo, que hoje é destacado o melhor time do Brasil. Fico por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.